Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Depois de semanas de dúvidas e apreensão, no último dia 4 de agosto, os torcedores do Sochaux tiveram uma péssima notícia. Sem conseguir apresentar as garantias financeiras necessárias para a disputa da segunda divisão francesa, o time foi oficialmente expulso da competição e agora corre um sério risco de deixar de existir. Isso porque, caso não seja encontrada uma solução para a delicada situação financeira, o time terá que declarar falência e recomeçar do zero nas últimas divisões nacionais, algo semelhante ao que aconteceu com equipes francesas nos últimos anos, como Bastia e Evian. No vídeo de hoje, o Gol de Canela explica de maneira resumida os detalhes da triste situação do Sochaux. Confere só! Fundado em 1928 por funcionários e diretores da Peugeot, uma das mais conhecidas montadoras de automóveis da França, o Sochaux é indiscutivelmente um dos clubes mais tradicionais do futebol francês. Dono de 2 troféus da primeira divisão e de 2 da Copa da França, essa equipe foi uma das primeiras a adotar o profissionalismo no país, chegando até a pagar salários aos seus atletas em uma época onde era proibido. Também se manteve por muitos anos como uma das categorias de base mais respeitadas do futebol francês. Porém, fato é que há mais ou menos uns 10 anos, o Sochaux vem enfrentando alguns problemas internos que, consequentemente, acabaram influenciando diretamente no atual momento de crise. Bora então voltar no tempo para entender toda essa situação. Tudo começou em maio de 2014. Durante um período de corte de gastos, o grupo Peugeot Citroën, após mais de 80 anos de gestão, anunciou a intenção de vender o Sochaux. Naquela época, o time tinha acabado de cair para a segunda divisão francesa após 12 anos consecutivos na elite e já vinha há algumas temporadas dando prejuízo. Diante então desse cenário, ainda no início da temporada 2014-2015, o grupo negociou 14% das ações do Sochaux com um grupo chinês chamado Dongfeng Motor. Meses depois, os outros 86% foram vendidos por apenas 7 milhões de euros à Ledos, uma empresa especializada em produtos de iluminação situada em Hong Kong. Prometendo transformar o Sochaux em uma marca internacional, a Ledos, através do seu CEO, o empresário Win Sang-li, fez durante quase 4 anos uma gestão para lá de polêmica. Além de executarem uma série de empréstimos com outras empresas chinesas com a justificativa de que precisavam equilibrar as contas do time, eles também acumularam uma série de problemas com a Direção Nacional de Controle de Gestão da Federação Francesa, órgão responsável pela auditoria das contas dos clubes do país. Isso porque, a cada final de temporada, os números do balanço financeiro do Sochaux nunca eram precisos e sempre apresentavam alguns resultados oscilantes. Dessa forma, sob a ameaça constante de queda administrativa, o time somou uma sequência de campanhas pragmáticas na segunda divisão. Já em abril de 2018, diante então de um cenário cada vez mais delicado, a Ledos aceitou fechar uma espécie de acordo de cooperação com um grupo chamado Baskonia, responsável pela gestão do Alavés da Espanha. Na oportunidade, esse grupo prometeu durante 3 anos criar uma espécie de parceria entre os dois clubes, com o objetivo de futuramente comprar os 100% das ações do Sochaux. Vale destacar que nessa época, a Ledos já tinha assumido a porcentagem minoritária das ações que pertenciam à Dongfeng Motor. Mas, devido a divergências ao longo da parceria e também diante de inúmeros protestos feitos pela torcida, ainda em meados de 2019, a Baskonia desistiu do projeto. Sem a mínima condição de seguir sozinho na gestão, no início de 2020, a Ledos cedeu à pressão. Eles acabaram repassando as ações do Sochaux para um outro grupo chinês chamado Nanking. Ligado ao ramo imobiliário, esse grupo era na época um dos principais credores dos empréstimos feitos pela Ledos, e por isso acabaram assumindo as ações do clube como uma forma de compensar a milionária dívida, avaliada naquele momento em um pouco mais de 4 milhões de euros. A princípio, por mais que muitos questionassem a continuidade de um grupo chinês na gestão, o início dos trabalhos da Nanking no Sochaux foram satisfatórios. Com o empresário chinês Frank Yao na presidência e encabeçando o projeto,
o clube foi aos poucos voltando a lutar por uma vaga na elite. Na temporada 2020-2021, por exemplo, o Sochaux conseguiu disputar os playoffs de promoção e só acabou perdendo o acesso para o Auxerre nos pênaltis. Tudo isso, consequentemente, acendeu na torcida um sentimento de esperança. Parecia realmente que a equipe estava cada vez mais preparada para voltar a figurar na elite. Todavia, as consequências da pandemia, o corte de incentivos do governo chinês e uma crise imobiliária na China fizeram a gestão do grupo Nanking entrar em colapso. Alegando não ter mais dinheiro para investir, eles aos poucos foram deixando de lado o Sochaux. O clube ficou praticamente abandonado. Com uma dívida com credores avaliada em um pouco mais de 22 milhões de euros, o Sochaux não conseguiu apresentar para a Federação Francesa as garantias necessárias para a disputa da segunda divisão na atual temporada. Logo, no último dia 4, foram expulsos da competição. Nas últimas semanas, um grupo de torcedores e empresários, liderados por Romain Peugeot, membro da família que um dia já foi dona do clube, apresentaram à federação um plano para recuperar o Sochaux. A ideia deles era assumir as ações por um valor simbólico e, com um pouco mais de 12 milhões de euros, pagar parte da dívida do clube, o que possibilitaria a sua participação na segunda divisão, pelo menos na atual temporada. Mas, infelizmente, devido a diversas circunstâncias, o plano não foi executado a tempo junto à federação. Houve também, em cima da hora, um endurecimento por parte do grupo Nanking para ceder as ações do Sochaux. Colocada por enquanto na terceira divisão, a equipe francesa tem só até o próximo dia 11 de agosto para apresentar um novo plano de recuperação financeira. Caso esse prazo também não seja respeitado, vão perder essa vaga na competição. Também existe a possibilidade, segundo a imprensa francesa, de que o grupo Nanking declare a falência do Sochaux. Caso isso realmente aconteça, o time vai ter que ser refundado e obrigado a recomeçar sua trajetória em uma das ligas regionais que compõem a 5ª divisão nacional. Por enquanto, até o fechamento desse vídeo, ainda não surgiram novos interessados em assumir o controle do Sochaux. Nem o grupo Nanking se pronunciou sobre o caso. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!